Filipenses, capítulo 3, versículos 8 a 11. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Estamos estudando essa passagem, tentando responder a pergunta: se você morresse hoje, iria para o céu ou para o inferno? Bom, como dissemos, todo mundo sabe por que alguém iria para o inferno. Mas se a sua resposta for que você vai para o céu, há uma segunda pergunta: como você sabe? Bom, nesse capítulo, Paulo tem falado sobre o cuidado que os filipenses deveriam tomar diante dos falsos mestres. Eles ensinavam que para ser salvo você precisava crer em Jesus mais alguma coisa. Talvez guardar o sábado, ser circuncidado, não comer carne de porco. E nos dias de hoje isso soaria como crer em Jesus, mas também frequente todos os cultos da igreja. Creia em Jesus, mas vista um certo tipo de roupa. Creia em Jesus e também fale palavras evangélicas e só ouça música gospel. Bom, o apóstolo Paulo tem dito que, por mais que você faça coisas boas, todas essas suas boas obras devem ser consideradas como perda quando comparadas com Cristo. E por isso você deve mantê-las, sim, na sua vida, mas considerá-las como esterco, como lixo, como algo incapaz de alcançar o favor de Deus. Os nossos pecados mancham até mesmo as melhores de nossas boas obras. Bom, os versículos que lemos hoje nos respondem uma segunda pergunta, baseada na primeira que respondemos no início desse versículo, no dia de ontem. Ontem vimos o que devemos fazer com os nossos motivos de orgulho, as nossas boas obras. Aqui está o resumo: considerar isso como perda em comparação com Cristo e, portanto, considerar como esterco, algo inútil para conseguirmos comprar a nossa salvação. Agora, a segunda pergunta é: por que deveríamos considerar nossas boas obras como lixo, como esterco? Bom, nos versículos que lemos hoje, Paulo dá aos filipenses 3 propósitos dele considerar os seus motivos de orgulho como motivos de vergonha. O primeiro propósito ainda está no finalzinho do versículo 8. Para ganhar a Cristo. Aqui está o primeiro motivo. Por que deveríamos considerar tudo o que temos nas mãos para comprar a nossa salvação como esterco? Para que possamos ganhar a Cristo. Ganhar significa lucrar ou adquirir. A ideia aqui é a de que você precisa largar algo para poder segurar outra coisa. É como aquela menina que colocou a mão em um vaso e não conseguia tirar. Quando o pai disse que ela só precisava abrir a mão e puxar o braço devagar, ela disse: pai, se eu abrir a mão, eu vou soltar minha bolinha que caiu aqui dentro do vaso. Para que você possa encontrar a liberdade fora do vaso, é preciso largar a bolinha. Ou seja, para poder agarrar a Cristo, você deve largar o orgulho por suas boas obras. Você precisa jogar o esterco no chão e vir até ele com as mãos limpas, sem nada para oferecer. Um segundo propósito, objetivo de Paulo era ser achado ou localizado, conhecido, não como alguém que faz boas coisas e que por isso merece ir para o céu perante as pessoas, mas ser achado como alguém que está em Cristo. Mas como é alguém que está em Cristo? Paulo diz no versículo 9. Primeiro, é alguém que não tem justiça própria que procede da lei. O que isso significa? Que ser achado em Cristo é não ser visto como alguém que cumpre todos os mandamentos dos homens, que executa todos os rituais religiosos, que obedece a todas as ordens de Deus, enfim, alguém que se torna justo porque faz tudo certinho. Esse é um primeiro passo. Não achar que você será considerado justo por Deus por fazer todas as coisas que Ele manda, porque isso é impossível para qualquer ser humano pecador. Um segundo passo, ainda no versículo 9, é que ser achado em Cristo é ser visto como alguém que tem a justiça que procede da fé em Cristo. Ou seja, crer em Jesus te torna justo diante de Deus. Mas como isso é possível? Bom, Deus te dá esse status de justo.
é uma justiça que procede dele, diz Paulo. Perceba como isso acontece. Ele diz, pela fé. O que tudo isso significa? Que quando você coloca a sua fé em Cristo Jesus, e fé significa confiar em alguém, e para de tentar ser salvo por seus próprios méritos, mas passa a confiar só no que Jesus fez para te salvar, então Deus te considera justo. Mas você continua pecador, não continua? Claro que sim. E como Deus pode te considerar justo? Porque você crê em Jesus. Mesmo sendo um pecador, se você tem fé em Cristo, Deus te vê como se fosse o próprio Cristo. E é por isso que Paulo diz nos versículos 10 e 11, o seu terceiro propósito. Ele declara que, se largasse o orgulho por seus méritos diante de Deus, ele poderia conhecer a Cristo. O termo conhecer usado aqui é mais do que saber sobre, é experimentar, é ter intimidade com alguém. Muitos sabem sobre Jesus e poderiam explicar toda a sua história para nós, mas nem todos se relacionam com Jesus. Isso é conhecer a Cristo, experimentar intimidade com Jesus. E no que consiste essa intimidade? Experimentar, diz Paulo no versículo 10, o poder da ressurreição de Jesus. Não só isso, mas é ter participação nos sofrimentos de Cristo. Isso é conhecer a Jesus de verdade. É alguém que experimenta o mesmo poder que ressuscitou Jesus. E é alguém que participa dos sofrimentos de Cristo. Essa palavra significa ter comunhão, é se identificar com os sofrimentos de Cristo. E como você conhece a Cristo assim? O versículo 10 termina dizendo, identificando-se com Jesus em sua morte, ou tornando-se semelhante a Ele. Isso significa que alguém que conhece a Jesus não será arrogante, orgulhoso ou cheio de si. Será alguém que se parece com Ele em sua morte. Alguém que se nega, alguém que morre para si, que sofre por lutar contra os seus pecados e dar a sua vida em favor de outros, servir a outros, abrindo mão de si mesmo. Quem conhece a Jesus de verdade busca viver como Jesus neste mundo. Morre para sua vontade, para fazer a vontade de Deus. E Paulo fazia tudo isso, diz ele no versículo 11, para ver se de algum modo conseguia chegar à ressurreição dos mortos. Esse era o seu alvo. Ele queria ressuscitar como Jesus, e o meio para que isso acontecesse era morrer como Jesus. Morrer para o pecado. Aqui estão as razões de você largar os seus motivos de orgulho diante de Deus. Primeiro, para poder agarrar a Cristo pela fé. Você só tem dois braços. Ou eles estão segurando as suas boas obras e se orgulhando delas, ou você as largou no chão e está agarrado em Jesus e no que Ele fez por você. A segunda razão é para ser achado em Cristo. Sem Cristo, Deus te acha sim, mas te acha como um injusto. Mesmo com coisas boas na vida, você continua fazendo coisas más. Mas quando você abraça Cristo, Deus te vê como justo, porque você está agarrado nele, e Deus só vê o seu Filho, o único justo. A terceira razão é para conhecer a Cristo. Sem largar os seus motivos de orgulho, você nunca terá um relacionamento íntimo e verdadeiro com Jesus. Por isso, se você quer experimentar essas três coisas, precisa parar de dizer que Deus tem a obrigação de te dar o céu como morada. Você não merece o céu. Você é incapaz de merecê-lo. Você merece condenação. Então, reconheça a sua fraqueza e confie em Jesus. Agarre-o com todas as suas forças e não solte mais. Coloque sua fé nele e se baseie somente nisso para ser salvo. Que essa seja a nossa decisão e reflexão no dia de hoje.